O universo Ben 10 possui diversos personagens, com diversos tipos de poderes e habilidades. Alguns deles usam tecnologia alienígena, como a Omnitrix, magia como os feitiços e amuletos de Bezel, ou também possuem a genética, como os Osmosianos. Mas o que são os Osmosianos? Em WAF eles foram apresentados como alienígenas, e em Omniverse como invenções do Proctor Servante. Qual o sentido disso? Eu sou LR Lucas e nesse vídeo, além de falar dos Osmosianos, vou falar sobre os híbridos e os amálgamas de Ben 10. Pois esse vídeo faz parte de uma série de 3 vídeos, com cada um sendo de uma categoria de poderes de Ben 10. Vai ter um sobre genética, tecnologia e magia. Voltando aos Osmosianos, eles não são uma espécie alienígena como diz a lore de WAF. Na verdade, eles são mutantes. Humanos que possuem um componente genético que lhe dá habilidades especiais. Semelhante aos X-Men da Marvel, que possuem o Gene X. Essa mudança foi fruto de um retcon, que eu confesso que até curti. Porque os Osmosianos não se tornaram uma cópia dos X-Men, eles são uma versão do conceito mutante no universo Ben 10. E pessoalmente eu acho até melhor um conceito mais coeso do que existir uma espécie alienígena em Ben 10 que tem aparência semelhante à dos humanos. Logo em Ben 10, a obra com maior diversidade alienígena na minha opinião. Teorizo que talvez esse componente genético único dos Osmosianos possa ter origem de ancestrais alienígenas, como se os Osmosianos tivessem um tataravô alienígena que tenha passado suas características aos seus descendentes, mas de uma forma que esse gene alienígena adormecido só despertasse em certas pessoas, como uma mutação. Tá, mas por que essa teoria pode fazer sentido? Ah, vocês sabiam que os humanos de Ben 10 são diferentes de nós? Eles possuem uma habilidade chamada adaptabilidade, que permite que eles sejam uma raça mais persistente e consigam utilizar melhor seus recursos e habilidades. Por isso a maestria do bem com o Omnitrix, e por isso a Terra nunca foi conquistada. Citarei como exemplo o caso do Grande Carrapato, que destruiu e consumiu o planeta dos Pilarotas Arburianos, a espécie do bala de canhão. Mas quando ele, o Grande Carrapato, veio para fazer o mesmo com a Terra, acabou sendo derrotado pelo Ben, e ainda por cima o Ben transformado em Pilarota Arburiano. Essa daí é a ironia perfeita, o karma. E um planeta inteiro, a Arbúria, não foi capaz de derrotar o Grande Carrapato. Se bem que talvez nem todos os Pilarotas Arburianos tenham percebido a chegada do Grande Carrapato. Mas da mesma forma, se um deles tivesse percebido já seria o suficiente para comparar. O Ben naquela época era uma criança de 10 anos que tinha acabado de desbloquear o bala de canhão. Ele estava sozinho. Ele até teve a ajuda do Vomax e da Gwen, mas ele derrotou o Grande Carrapato. Eles derrotaram, né? Um Pilarota Arburiano, uma criança humana e um idoso. Se bem que esse era o Vomax, e o bicho é brabo. Tá, mas o que isso tem a ver com os Osmosianos poderem ser descendentes de alienígenas? Simples, a adaptabilidade se estende à reprodução. Ou seja, os humanos do universo Ben 10 podem ter filhos com espécies alienígenas. Assim surgindo os híbridos. Então não confundam eles com mutantes ou osmosianos. Bem, vamos lá. Exemplos dessa hibridização é toda a família Tennyson. Me refiro somente aos descendentes do Vomax com a Verdona, na verdade. Mesmo que somente a Gwen tenha despertado o DNA no Dita, os outros ainda são híbridos, teoricamente, mas na prática eles não possuem nenhuma habilidade ou traço de Anodita. Outro exemplo que temos é a Esther, que é filha de uma humana com um Ankaraal, então ela possui características mistas dessas duas espécies. Talvez tenha um fator somente de sorte na genética, mas eu acredito que dependendo da espécie genitora, né, os híbridos podem ter uma aparência de fusão como a Esther, ou duas formas como a Gwen. Como eu disse, isso vai depender da biologia da espécie alienígena genitora. Outro ponto que temos que ressaltar é que esse tipo de híbrido só pode ser gerado por reprodução sexuada, pois precisa existir a junção do gene de duas espécies, e como na reprodução assexuada só participa um ser de uma espécie, e na maioria das vezes ele só pode criar clones dele mesmo, não é possível existir híbridos desse tipo, de espécies assexuadas. Quem sabe, né? Tudo em Ben 10 pode ser possível. Assim como os Osmosianos são mutantes naturais que nascem com ou desenvolvem poderes pelo crescimento natural, os híbridos de que estamos falando também são naturais. Também existem mutantes artificiais, como é o caso do Zomboso, que foi infectado por um vírus que mudou a genética dele. E da mesma forma existem híbridos artificiais, e alguns deles são chamados de amálgamas. Só que antes de eu explicar sobre eles, tem uma coisa que me deixa curioso sobre a reprodução humana adaptável. Na época de WAF, acreditavam que o Alan era filho de uma humana com um pironita. E se acreditaram nisso, podemos considerar possível? Quer dizer que uma humana se envolveu com um pironita? Isso não importa mais, é que aquele mesmo retcon de Omniverse que mudou os Osmosianos de aliens para mutantes, mudou o Alan de híbrido natural para um amálgama. Mas o que são amálgamas? Os amálgamas são híbridos artificiais criados pelo Proctor Servante, utilizando crianças humanas e o poder do Kevin. Só para você não esquecer, lembra de deixar o like no vídeo, que isso ajuda demais. Muito obrigado. Para criar os amálgamas, Proctor fez experimentos com as crianças, e para esses experimentos ele precisava do poder do Kevin. Então, voltando aos Osmosianos, cada um deles pode desenvolver habilidades diferentes. O melhor exemplo para isso são os psicoloucos.
que são todos osmosianos, mas com poderes diferentes. O Polegares tem polegares estranhos, pelo menos no design de Omniverse, e também tem força sobre-humana. A Morteza consegue controlar os cabelos e o Astro consegue disparar o seu suco gástrico até em forma de gás. Assim como eu disse na teoria dos osmosianos terem ancestrais alienígenas, os homosianos transmitem para seus descendentes o gene osmosiano recessivo. E isso segundo Derek J. White, um membro da equipe que trabalhou na criação da série. E uma das provas disso é que o ácido deixa entender que aprendeu a usar seus poderes com sua mãe, ou seja, ela talvez pudesse ter poderes como o dele, ser uma osmosiana e por isso conseguiu ensiná-lo. Temos também o pai do Kevin, o Devin Levy. Isso acaba sendo um assunto complicado, né, falar do Devin, pois como o próprio Semente mexeu com a mente do Vomax e do Kevin, e eles eram os únicos que lembravam do Devin, entre aspas, né, não tem como saber se ele era um osmosiano ou não. Só sabemos que o pai do Kevin nunca foi parceiro do Vomax como encanador. Nunca tive um parceiro chamado Devin Levy, não é? Você inseriu memórias em mim para eu me sentir culpado e ficar de olho no Kevin. E onde fica o Agregor nessa bagunça toda? Eu tenho um probleminha. Calma, eu já vou explicar toda a história. Agora você só precisa saber que o Kevin e o Agregor possuem a mesma mutação, com os mesmos poderes. O Proctor Servante chama de absorção, e eu gosto de chamar mais precisamente de absorção de matéria e energia. Sei que eles podem fazer mais do que isso, mas é somente um nome básico. Na primeira série de Ben 10, o clássico, existem muitas pessoas com poderes, tipo um homem-jacaré, com certeza a maior parte deles são osmosianos. Só que nenhum deles tem um poder com tanto potencial quanto o do Kevin. Então por isso que talvez o Proctor Servante se interessou por ele, quis usar. E ele foi perfeito para o plano dele. E agora para entender o que é o Agregor, precisamos entender sobre os amálgamas, mas antes também sobre o Proctor Servantes, antes sobre os desentupidores e antes sobre os encanadores. Os encanadores eles começaram sendo chamados de plumbers e trabalhavam como caçadores de criaturas sobrenaturais. Com o tempo evoluíram e se tornaram uma força de controle de criaturas alienígenas e passaram a ter o nome atual, encanadores. Quando eu digo controle, quero dizer combate, ajuda, catalogação, reconhecimento, proteção, eles fazem tudo isso. Os encanadores tinham uma divisão especial, os desentupidores, e uma parte dela era comandada pelo Proctor Servante, e a base deles ficava localizada no Nulificador. Essa divisão trabalhava com coisas nebulosas, é mais ou menos assim que eles se referem na série. Em Ben 10 Força Alienígena, quando os encanadores foram reativados, os encanadores que antes eram somente uma força de controle alienígena da Terra, e agora eles foram unificados com a Polícia Intergaláctica. E essa junção na Terra é chamada somente de encanadores, né, nas línguas da Terra. A gente chama de encanadores, até na própria série, não chama de Polícia Intergaláctica. Então seja extraterrestre ou não, você é um encanador. Dessa fusão, os desentupidores foram permitidos a prosseguirem com seus trabalhos duvidosos. De volta à época dos flashbacks de Omniverse, quando Ben tinha 11 anos, Proctor Servante encontrou Kevin no Nulificador, e com seus estudos sobre os osmosianos, utilizou a mutação de absorção do Kevin, crianças perdidas no Nulificador, que talvez eram filhos de prisioneiros ou estavam perdidas lá, ou filhos até de um povo que morava no Nulificador, e usou também alienígenas, que talvez fossem prisioneiros de Incasecon, ou estivesse também no Nulificador perdido, mas só sabemos que ele tinha alienígenas, encontrou crianças e ia usar o Kevin nos experimentos. E esses experimentos transformaram as crianças em híbridos com as alienígenas que ele tinha usado, né, para cada criança. No caso, um desses amálgamas era o Alan, que foi usado um pironita nele, ele ficou com uma habilidade de pironita, e então essas crianças aí se tornaram os amálgamas. Se vocês derem uma olhada, estou deixando um card de vídeos do Daniel Leite, que é o melhor canal de Ben 10 no YouTube, da minha opinião. Eu sempre assisto ele pra conhecer as coisas, eu sempre confio nas coisas que ele fala. Sempre tento refletir, né, também, mas esse é o melhor canal pra mim. Eu tô mais confortável assistindo, que acho que é o mais preciso, né, em observar, fazer teorias e contar informações sobre o universo Ben 10. Com esses amálgamas crianças, ele criou um esquadrão e tornou o Kevin o líder do esquadrão. O objetivo era derrotar o Ben, pois Proctor Servante achava que o Omnitrix era poderoso demais e deveria ser destruído. Ele tinha medo que o Ben pudesse acabar com o universo ou algo assim. Acabou que o esquadrão fracassou e por isso Proctor, que agora era um amálgama com o cérebro crustáceano, a espécie do artrópode, usou seus poderes elétricos para apagar e modificar memórias dos amálgamas e do Kevin, e depois os abandonou. Depois de alguma forma ele encontrou ou criou o Agregor. Não tem uma resposta precisa para isso. Ele pode ter criado ele do zero, pode ter modificado ele humano, né, modificado para ter poderes, ou ele ser um osmosiano que também modificou os poderes dele para ser igual ao do Kevin. Mas como logo o Ben retirou o Omnitrix entre seus 11 e 15 anos, Proctor descartou o Agregor assim como os outros. Esse pode ser o motivo do Agregor saber onde estavam as partes do mapa do infinito. Talvez ele tenha ouvido falar do Proctor ou dos outros desentupidores, já que eles são encanadores, né, e talvez eles tenham essas informações privilegiadas.
Proctor Cervantes havia orquestrado todo um plano para ninguém descobrir seus experimentos, né? Por isso que ele modificou a memória do Vomax e do Kevin. Mas ele ainda não havia descartado eles totalmente, os amálgamas e o esquadrão que ele criou. Em um universo, na época que o Ben estava com 16 anos, né? Na época do presente, né? Como o Matrix definitivo, Proctor foi atrás do Kevin para a partir dele controlar todos os amálgamas. De alguma forma ele consegue fazer isso, né? Pelo Kevin ele conseguiria controlar todos os amálgamas daquele esquadrão anti-Ben. E destruiu o Ben junto com o Omnitrix. Só que novamente ele foi derrotado, não contava com a amizade entre Kevin e o Ben, né? Eles viraram amigos, e agora o Kevin sabia muito bem que era o portador do Omnitrix, e ele nunca ia trair, né, o amigo dele. Ele sabia que o amigo dele nunca ia fazer mal pro universo. No fim, Proctor Cervantes e os Entupidores foram desligados dos encanadores e abandonados no nulificador sem seus equipamentos e sua base. Vou deixar aqui na tela final a playlist completa dessa série, The Poderes de Ben 10 e o próximo episódio. Eu sei que esse não é o foco do canal e eu não vou transformar isso num canal de Ben 10, mas essa é uma das minhas séries e universos favoritos. É uma das obras que eu gosto de chamar de anime ocidental, mas eu posso falar mais sobre esse conceito nos próximos vídeos. Obrigado por assistirem até aqui, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Nesse canal eu costumo falar de obras que eu gosto e tem pouco conteúdo no YouTube. Pelo menos esse é o foco. É isso, até mais e falou! E me segue no Instagram e no TikTok também, @LRLucasTV, hein?